Aqui é o Sequela mais uma vez com mais uma correção de lista de exercícios para vocês. Hoje a gente vai estar resolvendo a terceira parte da nossa lista de eletrodinâmica. Então essa parte é a que fala de resistores, parte 2. Certo? Essa parte 2 é o que? A gente vai ver associações de resistores em série e em paralelo e a segunda lei de Ohm. Vamos começar pela questão 10, já que na última lista a gente teve até a questão 9. E a questão 10 é uma muito tranquilinha. A gente vai fazer sem problema nenhum. Deixa eu dar uma estabilizada nessa câmera que ela está balançando muito. Vamos lá, questão 10. A gente tem aqui dois circuitinhos que estão desenhados para a gente e cada um desses circuitos tem dois resistores. A gente tem que calcular a resistência equivalente desses dois resistores em cada um dos circuitos. O primeiro é mais ou menos assim. Ele diz pra gente que um resistor tem o valor de 40 ohms e o outro de 60 ohms. Aqui a gente tem 5 volts, que não importa por enquanto. Beleza, dois resistores, um de 40 e um de 60. Eles estão em que disposição? Eles estão em série, vocês concordam comigo? Olha só. Tem aqui, ó, vamos chamar esse ponto de A. Esse resistor está ligando A com B, esse resistor está ligando B com C. Eles estão em série, um atrás do outro. Quando eu tenho resistores em série, como que eu calculo a resistência equivalente? Super fácil, a resistência equivalente vai ser resistência de um 40 mais a resistência do outro 60, que vai dar 100 ohm. Bem tranquilo, né? Então vamos para... vamos chamar esse item de A. Ele chama item A, na verdade. O item B é um circuitinho simples também. No B a gente vai ter mais ou menos isso aqui. Dois resistores. E agora, como que chama esse arranjo em que eles estão colocados? Em paralelo. Por que paralelo? Eles estão ligando os mesmos dois pontos. Ó, se a gente chamar esse de A e esse de B, esse resistor liga A com B e esse outro resistor também liga A com B. Portanto, eles estão em paralelo. Aí, quanto que vai dar? Eu estou dizendo para vocês que um tem valor de 60 e o outro é 40. Quanto que vai dar a resistência equivalente nesse caso? A gente tem duas formulinhas, né? A mais fácil talvez é aquela da soma sobre o produto. Então a gente pode fazer o seguinte: um resistor. Existe essa notação, tá? Não é muito importante, mas às vezes a gente escreve assim, poderia escrever assim. Então, um resistor de 40 em paralelo com um de 60 equivale a 40 vezes 60, desculpa, é o produto dividido pela soma. 40 vezes 60 dividido por 40 mais 60. 40 vezes 60 vai dar 24, com dois zeros atrás, então 2.400, dividido por 100. Corta 0, 0 com 0 e 0. 24 ohm é a resistência equivalente. Tá bom? Tem outras maneiras de resolver aqui. Eu acho que essa é mais fácil. Vocês querem ver outra? Vamos ver outra. Então a outra é usando essa fórmula. 1 sobre REC igual a 1 sobre 40 mais 1 sobre 60. E aí, como que eu somo essas duas coisas? 1 sobre 40 mais 1 sobre 60. Aí eu tenho que usar o truque do MMC, né? A gente tem que colocar isso aqui no mesmo denominador. Que no caso
é o MMC, mínimo múltiplo comum. O MMC de 40 e 60 é 120. Como eu cheguei nessa conclusão, segredo, pesquisem. Tá bom? Vamos pular essa explicação do MMC para não ficar muito comprido. Mas se você não lembrar, normal, dá uma revisada. Então vamos lá. Eu vou botar os dois no denominador 120, porque é o denominador que vai fazer dar certo a minha conta. Então, 1 sobre 40 é igual a quanto sobre 120? 1 sobre 40, para chegar no 120 aqui embaixo, eu multipliquei por 3. Então, em cima eu tenho que multiplicar por 3 também, para continuar o mesmo valor da fração, tá? Isso aqui equivale a 1 sobre 40. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. O 60 eu multipliquei por 2 embaixo para virar 120. Então eu vou multiplicar 2 por 2 em cima, eu vou ficar com 2 sobre 120. Então 3 sobre 120 mais 2 sobre 120 igual a 5 sobre 120. E simplificando, pessoal, dividindo por 5 em cima e 5 embaixo, vai ficar 1 sobre 24. E aí, esse é o meu resultado? Não, olha aqui, ó. Vamos voltar. 1 sobre REC é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a 1 sobre 24. Tá? Então, isso aqui é 1 sobre REC. Logo, se eu inverter aqui, ó, se eu trocar os dois lados, passo o REC multiplicando para cá, passo 24 multiplicando para cá, eu tenho que REC é igual a 24 ohms. Tá bom? Então esse é outro jeito de fazer. Vocês viram que é mais trabalhoso, tem que lembrar como que trabalha com frações, como que trabalha com MMC. Por isso que existe essa outra formulinha aqui que é mais prática, né? O produto dividido pela soma. Vamos para a questão 11 agora, nossa segunda questão. Questão 11 diz assim para a gente: para cada um dos circuitos acima, determine a potência dissipada no circuito e a potência dissipada em cada resistor individualmente. Então, o que é a potência dissipada? Potência dissipada num resistor é igual a diferença de potencial entre os dois polos desse resistor multiplicado pela corrente que está atravessando ele, beleza? Só que normalmente a gente fala que essa é a fórmula do π, né? A gente escreve assim só para ficar π, que é mais fácil de lembrar. Para resistores eu também tenho outras duas formulinhas que eu posso usar para me auxiliar, que eu não sou obrigado a lembrar elas, mas vão ser muito úteis. Então potência também é igual a voltagem ao quadrado dividido pela resistência, ou resistência vezes corrente ao quadrado. E essas duas formulinhas aqui valem só para resistor. Essa aqui é uma fórmula mais geral. A gente pode usar ela para calcular potência fornecida por um gerador, por exemplo, tá? Ou potência consumida por qualquer outro elemento do circuito, por uma lâmpada, qualquer coisa que não seja um resistor. Agora vamos aplicar essa formulinha nos dois circuitos aqui em cima. Vamos começar pelo segundo. Por que pelo segundo? Porque sim, vou contar para vocês que vai facilitar. No segundo, então item B aqui, a gente tem 12 volts. Então, qual é a diferença de potencial através desse resistor aqui? 12 volts. Diferença de potencial entre os polos desse outro resistor, também 12 volts. Para descobrir a potência em cada um deles, tranquilo, né? Eu posso usar essa fórmula P igual a U ao quadrado sobre R. Então, vamos usar. Então, vou colocar aqui, ó, P1, que é a potência no primeiro resistor, igual a U ao quadrado sobre R, que vai ser 12 ao quadrado é 144,
dividido por 40. E quanto que vai dar isso? Vamos pensar. 144 dividido por 2 é 70 e 2 dividido por 2 de novo é 36. Então seria 36 por 10. Faço um risco aqui para não confundir as coisas. 36 por 10, que é igual a 3,6. 3,6 o que? Watt, que é a nossa unidade de potência. Então a potência nesse primeiro resistor, o de 40, é 3,6 watts. E no outro, vamos fazer o mesmo procedimento. P2 igual a U ao quadrado sobre R. Aqui vamos botar o 2 ao quadrado sobre R2 ao quadrado, só para lembrar que o valor do U é o mesmo, mas o valor do R mudou aqui, né? Agora a gente vai fazer 12 ao quadrado sobre 60, vai dar 144 por 60. 144 por 60 a gente vai dar 2,4. 2,4 é o resultado final. 2,4 watts. Tá bom? Você faz no papel aí em casa. Vamos agora resolver o item A, né? O item 11A, que seria referente ao 10A. Eu desenhei o circuito de novo aqui para não ficar muito confuso uma coisa escrita sobre a outra. Então, a primeira coisa que você poderia pensar é o item A, a gente vai resolver da mesma maneira, né? Usando a fórmula P igual a U ao quadrado dividido por R. Só que eu vou dizer para você que não funciona, não vai dar certo. Por quê? A gente sabe esse valor de U, a gente não sabe. U é diferença de potencial. A gente sabe a diferença de potencial através desse resistor. Diferença de potencial daqui para cá, a gente não sabe. A gente sabe a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto? Também não. A gente só sabe a diferença de potencial daqui para cá, que é 5 volts. A gente poderia até escrever uma equação assim, ó, 5 é igual a U1 mais U2, certo? Então a soma das diferenças de potencial através desses resistores é 5, mas a gente não sabe quanto que é cada uma individualmente. A gente teria que determinar para poder usar essa mesma fórmula. Então a gente vai começar por outro caminho. Vocês lembram que a gente calculou uma resistência equivalente aqui, né? Quanto que era a resistência equivalente nesse circuito? 100 ohms. Então eu vou dizer que eu tenho uma resistência equivalente, dizer que esse circuito é equivalente a esse circuito. Certo? Um circuito com apenas um resistor agora, de valor 100 ohms. E aí, vocês conseguem calcular a potência consumida nesse circuito? Potência dissipada aqui? Ficou bem mais fácil, né? Quanto que é? A gente pode usar aquela mesma fórmula. P igual a U ao quadrado dividido por R, que vai ser 5 ao quadrado dividido por 100, que é 25 por 100, que é igual a 0,25 watt. Então aí a gente já chegou na potência total, antes de chegar na potência dissipada em cada um dos dois resistores individualmente. E agora, como que eu chego na potência dissipada nos resistores individualmente? A potência dissipada aqui e a potência dissipada aqui. A gente pode chegar lá, como a gente não sabe a diferença de potencial, a gente pode usar outro meio. Que outro meio? Vocês lembram daquela fórmula que diz pra gente potência igual a RI ao quadrado? Acabei de falar, né? A gente vai por esse caminho, então. Mas aí eu tenho que determinar a corrente, né? Eu não sei a corrente ainda, mas eu sei como descobrir a corrente. Porque eu lembro da minha lei de Ohm,
que diz U é igual a R, I. Nesse caso, eu tenho U, ó, a diferença de potencial é 5 volts, resistência é 100. Vou substituir, então. E aí eu determino essa corrente I que está atravessando esse resistor. Então, 5 é igual a 100 vezes I. Vou, então, passar o 100 dividindo para o outro lado e eu vou chegar em I é igual a 5 dividido por 100, que é igual a quanto? 0,05. E unidade? Ampere. Então, a gente concluiu que essa corrente I é igual a 0,05 ampere, ou 50 miliampere, como vocês vão encontrar muitas vezes. Só que vocês lembram agora a gente tem que usar o pulo do gato. Essa lista, vamos dizer, ela é um pouco desafiadora em alguns exercícios, tá? Esse é um dos momentos que ela é desafiadora. Você tem que usar o pulo do gato para perceber que você tinha que determinar essa corrente. A gente determinou essa corrente, só que lembrar que essa corrente, esse circuito aqui, ó, é equivalente desse circuito. Esse resistor de 100 ohms só existe na nossa imaginação. O circuito original era esse aqui, né? Que a gente tem um resistor de 40 e um de 60. Só que nesse circuito original também existe essa corrente que está atravessando esses dois resistores. E como os dois são equivalentes, o valor dessa corrente é o mesmo. Então eu sei que aqui, ó, tem 0,05 ampere. E agora eu posso determinar a potência em cada um dos resistores como P igual a RI quadrado. Então vamos lá. P1, tá? Vamos chamar de 1 esse R1, um resistor de 40. Então P1 igual a R1 vezes I ao quadrado, que vai ser 40 vezes 0,05 ao quadrado. E vai dar um número feio, hein? Vamos lá, 0,05 ao quadrado vai ser 25 vezes 10 a menos 4. Essa parte das contas vocês não tem que fazer exatamente como eu, tá, pessoal? Tipo, eu estou usando aqui notação científica, tem gente que não gosta de usar notação científica. Tranquilo, faz do seu jeito, tá? Desde que o resultado dê certo. Vamos lá, 25 vezes 40 vai dar 1000. Na verdade a gente chegou num resultado bem bonito. Desculpa, 1000 vezes 10 menos 4. 1000 é 10 elevado ao cubo. 10 a menos 4 é igual a 0,00001. Enfim, aqui o resultado vai ser 0,1 watt. Se eu não errei nada aqui. Deixa eu conferir meu gabarito. É isso mesmo, 0,1 watt. Agora potência no resistor 2. Mesma fórmula, RI ao quadrado. Então agora R2 vezes I ao quadrado, que é igual a R2 é 60 vezes 0,05 ao quadrado. Se você resolver essa conta, você vai chegar em 0,15 watts, tá bom? E vamos ver se a gente acertou. Para conferir, como que a gente pode fazer? Bom, a gente sabe que P1 mais P2 tem que dar igual a esse P. Vamos chamar ele de PT. Sem fazer referência a partido nem eventos alcoólicos. Então, PT de potência total tem que ser igual a P1 mais P2. Tá batendo? Tá batendo. 0,1
mais 0,15 vai dar o nosso total, que é 0,25. Então aí a gente conferiu se não fez nenhuma cagada, né? Conferir e bater quer dizer que está certa a minha resposta? Não quer dizer que está certa, mas é um indício de que está certa, né? Se você conferir e não bater, aí você tem certeza que está errado e é bom refazer ou pensar aqui que você pode ter errado. Vamos para a próxima questão. Tá dando trabalho essa lista, hein? Vamos lá. Agora é a 12. A 12 é simples. A 12 não tem pulo do gato, não tem segredo. A 12 diz assim: calcule a resistência equivalente de 3 resistores dispostos em paralelo em um circuito de valores 12, 20 e 30 ohm. Então, eu quero calcular a resistência equivalente desses 3 carinhas em paralelo. Tá, então se eu tivesse no circuito, só para ficar bem fixado, em paralelo é quando eles estão assim, não esqueça nunca, tá bom? Então, quando eles estão assim, por exemplo, tenho 3 resistores em paralelo, de valores 12, 20 e 30. Como que eu vou resolver? Agora, pessoal, eu posso usar a minha formulinha da fração, que ela vai facilitar aqui, em vez de complicar. Mas eu não sou obrigado a usar a formulinha da fração. Mas vamos ver usando ela primeiro. Então, a formulinha da fração é assim: 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Eu já vou substituir direto aqui os valores. 1 sobre REC igual a 1 sobre 12 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 30. Aí eu vou fazer a conta do MMC e eu concluí aqui que o MMC de 12, 20 e 30 é 60. Por quê? Pessoal, o que quer dizer o MMC? 60 é o menor número que é divisível por 30, é divisível por 20 e é divisível por 12, tá? 60 por 30 dá 2, 60 por 20 dá 3, 60 por 12 dá 5. Se você não quiser fazer o MMC, você pode simplesmente ir chutando números, chutar um número qualquer que seja divisível por todos esses denominadores, tá? Mas vamos lá, 60 é o nosso número. Vamos botar tudo isso aqui no denominador 60, então. 1 sobre 12, para eu escrever ele como fração de 60, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 5. Então, 1 vezes 5 é 5 e 12 vezes 5 é 60. Mais, aqui eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo por 3. 1 vezes 3 é 3, 20 vezes 3 é 60. E aqui vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Somando tudo isso, 2 com 3 com 5, isso vai dar 9. 9? 10. Desculpa, pessoal. 10 dividido por 60. Beleza? Simplificando a fração aqui, eu tenho 1 sobre 6. E voltando lá, né, no começo, a gente tem que 1 sobre REC igual a 1 sobre 6. Logo, REC é igual a 6. Tá? 6 o que? 6 ohm. Resistência praticamente sempre vai ser ohm, tá? Ou múltiplos. Por exemplo, quilo-ohm. Mas não costuma... quilo-ohm, mega-ohm, os múltiplos, tá? Parece muito na prática, no dia a dia, para resolver problemas da vida real, mas no vestibular, pouco. Então eu não tô focando muito nesses prefixos, tá?
Essa foi a questão 12, resolvemos. Agora vem a questão 13, que talvez é uma das mais interessantes e talvez a mais desafiadora que a gente tem também. A 13 dá um circuito pra gente. E o circuito é assim. A gente tem 3 resistores aqui. Mas não só isso. A gente ainda tem um quarto resistor aqui embaixo. E a 13A já pergunta pra gente. A 13A pergunta assim: qual é a resistência equivalente dos 4 resistores no circuito ilustrado abaixo, sabendo que cada um deles tem resistência igual a 90 ohm? Então, cada um deles é 90. Ó, esse é 90, 90, 90, 90. Bom, para fazer resistência equivalente, a gente tem que determinar se eles estão em série ou em paralelo. Aqui eu tenho resistores em série, não tenho resistor em série. Tenho resistor em paralelo? Tenho, né? Eu tenho 4 resistores em paralelo, então não tenho 4 resistores em paralelo. Eu tenho 3 em paralelo, olha só. E esses 3 aqui estão em paralelo. Agora esse não tem nada a ver com a história, ele definitivamente não está em paralelo com os outros 3, vocês concordam comigo? Então vamos calcular a resistência equivalente desses 3. Vocês lembram como que calcula a resistência equivalente de resistores iguais em paralelo? É só dividir, facilita a nossa vida. Então se a gente dividir aqui, esses 3 vão ter uma resistência equivalente 90 por 3, 30 ohm. Então esses 3 aqui equivalem a um resistor, um único resistor de 30 ohm. Agora, para chegar na resposta desse item, vamos desenhar para entender o que acontece? Vamos desenhar como seria esse circuito equivalente. Então eu estou dizendo que esse circuito aqui equivale a esse circuito. Olha só, eu tenho um de 30 e um de 90. E, curiosamente, eles estão, como que chama esse arranjo aqui? Agora eles estão em série, não estão? Olha só. Esse aqui, ó, liga esse ponto com esse ponto, esse liga esse com esse. Esses 2 resistores definitivamente estão em série. Como que eu calculo a resistência equivalente de 2 resistores em série? É só somar. Então aqui a resistência equivalente desses 2 é 120 ohm, certo? 30 mais 90 é 120. E isso aqui é a resposta final do item A. Vocês perceberam então que nem sempre vai ser óbvio, né? Nem sempre vão ser óbvios esses exercícios nos quais a gente usa a resistência equivalente. Às vezes a gente usa ela para chegar em outro lugar. E é por isso vamos dizer, por isso que a gente ensina isso, né? Porque é útil você usar esses circuitos equivalentes para resolver alguns tipos de problema. Vamos lá para o item B, então. Qual é a corrente, a tensão e a potência dissipadas no resistor de baixo? Então, nesse resistor, qual que vai ser a corrente, a tensão e a potência? E a resposta inicial de vocês pode ser, não sei, é difícil. Realmente é um pouco difícil. Vou dizer para vocês que aqui o truque, né, o pulo do gato é você responder essa questão baseado nos circuitos equivalentes que a gente desenhou. Por exemplo, vamos desenhar o segundo circuito equivalente, né? A gente primeiro descobriu que isso aqui é equivalente a isso, e depois a gente descobriu que isso aqui equivale
isso aqui. Um circuito com um único resistor. Se eu perguntar para vocês qual que é a corrente nesse circuito com um único resistor, a gente sabe a diferença de potencial nesse resistor, né? A gente sabe o valor da resistência dele, o R. O que a gente poderia determinar aqui? A corrente que atravessa esse resistor, né? Quanto que seria essa corrente? U igual a RI, ou I é igual a U por R, que vai dar 0,1 ampere. Então essa é a corrente que atravessa esse resistor. Só que lembra agora, vamos lembrar que esse circuito é equivalente a esse. Logo, essa corrente I, pessoal, é a mesma corrente I que está nesse circuito. E esse aqui, é o nosso resistor de baixo, não é? A gente não queria determinar a corrente que está passando nele. Pois bem, a gente já sabe. Então, a corrente que passa nele é igual a 0,1 ampere. A partir do momento que a gente descobriu a corrente, tudo fica fácil. O item B está perguntando para a gente qual que é a corrente, a tensão e a potência dissipada nesse resistor. Vamos lá, se a gente sabe a corrente, a gente sabe chegar na tensão a partir da corrente. U igual a R vezes I, que é igual a 90 vezes 0,1, 9 volts. E a potência? Potência, por sua vez, é R I ao quadrado, que é 90, I ao quadrado é 0,01, isso vai ser 0,9 watt. Para encerrar, item C, para encerrar essa questão, né? O item C está perguntando a corrente, tensão e potência dissipada no resistor mais à direita. Então, nesse aqui. Vamos lá. Agora a gente sabe aqui. Ufa, já fizemos um monte de conta, né? Vou contar para vocês que a gente vai fazer mais ainda. Aqui a gente tem que lembrar que esse circuito agora é equivalente a esse. Então a gente sabe que nesse circuito, vamos lá, tem uma corrente aqui de 0,1, tem uma diferença de potencial aqui de 9 volts, tá? Então eu posso escrever isso assim. E é isso. Aqui, na verdade, para resolver essa questão, a gente precisaria da lei de Kirchhoff das tensões. Então, eu vou resolver essa questão 13C junto com a próxima lista, pode ser? Então, prometo para vocês que quando eu for resolver a questão 15 em diante, a gente volta nessa 13C. Vou até deixar um espaço em branco aqui. Por quê, pessoal? Eu poderia até resolver agora para vocês, só que eu não dei essa matéria exatamente assim, explicando todos os detalhes, né? Vocês ainda não viram essa aula. Então, quando vocês virem, a gente volta aqui. Agora 14 é tranquilinha, tá? 14 diz assim, um resistor de 330 ohm, já vou anotar. Um resistor de 330 ohm é construído com área de secção igual a 10 a menos 8 metro quadrado e comprimento 10 a menos 2 metro. Determine a resistividade
do material do qual ele é feito em Ohm vezes metro. Então, é isso aqui. A gente tem resistência, a área e o comprimento desse resistor, ou seja, a geometria dele, e a gente quer saber a resistividade. Qual é a fórmula que a gente conhece que relaciona todas essas coisas? É aquela fórmula que a gente chama de segunda lei de Ohm, ou popularmente conhecida entre os alunos como fórmula da rola. Então, R igual a ρ vezes L dividido por A. Vou só substituir todos esses números na fórmula, tá? Simples assim. Então, 330, o ρ é a resistividade, é o que a gente quer determinar. Resistência 330, a gente já sabe. O L é o comprimento, vou substituir por 10 a menos 2. E divide tudo pela área, que é 10 a menos 8. 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 8 vai dar quanto? Eu subtraio, lembra? Divisão de potências, subtrai. Então, menos 2 menos 8 vai dar menos 2 mais 8, que é 6. Então, tudo isso aqui é ρ vezes 10 a sexta. Essa resposta já estaria correta, 330 vezes 10 a menos 6, mas a gente gosta de escrever do jeito bonito também, né? E o jeito bonito é com uma vírgula só, com só um número na frente da vírgula. Então a gente escreve 3,3 vezes 10 elevado a menos 4, que é o mesmo número, escrito de outro jeito. E a unidade é Ohm vezes metro, que é a nossa unidade de resistividade. Então a gente terminou a lista 3, né, de eletrodinâmica. Não é uma lista fácil, se você não conseguiu resolver todos os exercícios, não tem problema. Mas a gente vai progredindo, né, vai conseguindo resolver exercícios cada vez mais difíceis. Essa lista eu fiz alguns exercícios, né, botei alguns mais desafiadores para mostrar para vocês o quê? Que a gente pode ter exercícios relativamente complicados baseados em fórmulas muito simples. Então você não pode esquecer jamais a lei de Ohm, né, o seu U igual a RI, as fórmulas da potência, porque você vai usar muito mesmo. Você tem muito exercício baseado nessas coisinhas simples. As fórmulas da resistência equivalente, isso realmente aparece muito no vestibular. E você tem que ter assim na ponta do lápis essas fórmulas e saber trabalhar com elas muito bem. Tá bom? Então, espero que tenham gostado, que tenha ajudado. Um abraço. Até a próxima.